Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Marcondes e estou aqui hoje então para nós continuarmos a correção da prova que caiu em 2015 lá para oficial da PM do estado de São Paulo. Então você aí que está se preparando para essa prova, para entrar no Barro Branco, ali já no mês que vem, essa prova deve acontecer. Convido você então a vir comigo para nós então continuarmos a correção, lembrando que essa prova de 2015 ela teve apenas um texto, que nós corrigimos lá há 2 aulas atrás, quando então eu fiz a correção da questão 55. Então se você não viu essa aula, vale a pena porque é a aula em que eu vou ler e vou traduzir o texto lá passo a passo, tá legal? Então se você ainda não viu a aula 55, vale a pena talvez pausar o vídeo e ir até lá na aula 55, primeiro para a gente ter uma ideia geral do texto, e aí retornem aqui para nós fazermos agora então a correção das questões 57 e 58, lembrando que também a questão 56 já está disponível no meu site professormarcondes.com.br. Então visitem lá e confiram, tá joia? Vamos juntos então, já que vocês não podem perder tempo, olha lá. Então lembrando, era um texto que tinha como título What do police officers do? O que os policiais fazem, o que os oficiais de polícia fazem. Então a gente vai, como eu já fiz a tradução do texto, nós vamos diretamente aqui à questão 57. Vamos juntos lá, olha só. Essa daqui, o próprio enunciado veio em inglês, então veja a diferença. As outras o enunciado estava em português e essa daqui eles trouxeram já o enunciado em inglês, então veja que isso pode variar de questão para questão. Olha lá. Among the many tasks, então entre, the many tasks, as muitas tarefas, mentioned in the third paragraph, mencionadas no terceiro parágrafo, a police officer may perform in the line of duty. Um oficial de polícia, a police officer, may perform, pode fazer, pode performar, in the line of duty, na linha de tarefa, ali, na linha de ação, ok? Então, quais são as tarefas que o policial pode ter que fazer, Is to secure evidence. Então, uma dessas tarefas é to secure evidence. Olha só. The phrase means in Portuguese the same as. Então, to secure evidence, essa frase, the phrase means, significa in Portuguese, em português, the same as, o mesmo que. Então, qual seria a tradução de secure evidence in Portuguese, em português? Vamos dar uma olhada primeiro antes, isso sempre vale a pena fazer, pessoal. Mesmo que seja uma questão pontual de vocabulário, voltem ao texto, vejam o contexto que ele pode ajudar vocês. Olha só, no texto lá então, no terceiro parágrafo, diz o seguinte: Police officers can also do some or all of the following. Os oficiais de polícia também podem fazer alguns ou todos dos seguintes. Então aqui nós temos uma lista de tarefas e atividades que os policiais podem vir a fazer, algumas delas ou todas elas, ok? Entre elas nós temos lá, secure evidence. Então uma das tarefas que o policial pode precisar fazer é to secure evidence. Vamos ver o que é que significa então secure evidence? Vamos olhar então cada uma dessas palavras, Olha só. To secure significa obter, garantir, assegurar ou conseguir, ok? Então aqui nós temos alguns sinônimos dela em português, tá joia? Essa é uma questão bem complexa, até porque ela dá uma ideia de significar uma coisa, mas ela significa outra. Por isso, então, aqui essa eu considero talvez a questão mais difícil da prova de 2015, ok? Então, to secure é isso, obter, conseguir, garantir, assegurar. E evidence, o que é que significa evidence? Evidence é prova, evidência, comprovação, algo muito comum no dia a dia então dos policiais. Então, to secure evidence, vamos ver aqui das opções que nós temos, qual delas então poderia ser, com esses significados que nós temos aqui, qual dessas opções poderia ser válida, Olha lá. Assegurar propriedades, Não, evidence não significa propriedade, ok? Evidence significa prova, evidência, ok? Proteger testemunhas, também não temos aqui testemunhas, Já veremos já como falar cada uma dessas aqui, tá bom? Mas então, testemunhas aqui também não está, E proteger também não é a ideia de secure, ok? Secure é assegurar, talvez, mas proteger não, ok? Guardar evidências. Essa daqui eu tenho certeza que foi a que a grande maioria dos candidatos marcou, E veja que ela realmente chega muito perto, mas a ideia não é bem essa, olha só. Guardar evidência, não, to secure não dá essa ideia de guardar, olha só. É uma ideia de obter, de conseguir, entendeu?
Então, guardar aqui vai ficar incorreto. E eu tenho certeza que aqui pegou muita gente boa, inclusive, tá? E é por isso, então, que vocês podem se diferenciar numa questão como essa, tá joia? Garantir segurança, né, também não é essa ideia de segurança aqui, né? Seria obter provas, conseguir provas, ok? Que vai ser, obviamente, a nossa letra E, que diz colher provas. Colher é um sinônimo muito próximo de obter, de conseguir, não é isso? E provas, nós sabemos, né, que é uma boa tradução para evidence, ok? Então a letra E é o nosso gabarito, ok? Colher provas, uma questão que pegou muita gente, né, e não vai pegar vocês aí no dia da prova de vocês, tá legal? Bom, vamos ver então como é que nós teríamos essas outras opções aqui em inglês. Olha só, assegurar propriedades. Como falar isso em inglês? A gente poderia dizer então to secure property, assegurar propriedades. Nós vimos aqui, né, ó, to secure, uma das traduções é assegurar. Então a primeira parte estaria possível. Agora, propriedade não é evidence, propriedade é property, ok? Letter B, proteger testemunhas, né? Proteger testemunhas nós diríamos to protect witnesses, Aqui nenhuma das duas palavras poderia ser utilizada para traduzir qualquer uma dessas expressões aqui, ok? Protect witnesses, então, é bem diferente de secure evidence, né? Guardar evidências, essa que deixaria a maioria das pessoas em dúvida, então, guardar evidências é save or keep evidence, to save or keep evidence, ok? Guardar evidências. E a letter D, garantir segurança, seria ensure security, ensure safety, ok? Uma das maneiras possíveis, então, de nós dizermos garantir segurança is to ensure security, to ensure safety, ok? Então aqui nós ficamos realmente com a letra E, uma questão bem difícil, espero que essa correção possa ajudar vocês, tá bom? Vamos então diretamente já para a questão 58, né, porque essas são questões mais curtas, vamos gravar então essas duas na mesma aula, que acho que vale a pena porque são questões mais pontuais, né, questões de vocabulário. Olha só, na expressão sexual assault, que ocorre no quarto parágrafo, a palavra assault tem, em português, sentido semelhante a. Quer saber, claro, o que é que significa a palavra assault nessa expressão sexual assault. Então, muito cuidado, que ele não quer só que você traduza o que significa assault, ok? Ele quer que você diga como poderia ser essa tradução dentro dessa expressão sexual assault, ok? Como sempre, a gente volta no texto para ver o contexto, olha só. Então, working as a police officer can be one of the most diverse career experiences, né? Trabalhar como um oficial de polícia pode ser uma das experiências mais diversificadas de carreira, né? As specializations ranging in the hundreds are available, já que especializações que variam a centenas estão disponíveis, né? With a few years of service, 4 or more, com poucos anos de serviço, 4 ou mais, he or she can move into areas such as. Ele ou ela podem entrar em áreas tais quais. E aqui vão ter várias, entre elas nós temos sexual assault, né? Sexual assault, então, é uma das áreas em que o policial pode atuar. O que é que significa, então, assault nessa expressão? Bom, vamos ver uma por uma, olha só. Insinuação poderia ser? Não, olha lá. Insinuação em inglês, a gente diz insinuation. Então, não é a letra A, ok? Até porque insinuação sexual não é bem a ideia do crime mais comum, né? Relativo aí aos crimes sexuais, não é isso? Letra B, assalto. Aqui deixaria muita gente em dúvida. Por quê? Porque assalto, entre várias possibilidades, pode sim ser dito como attack, robbery e assault, né? Então, assault faz parte, né? É uma maneira possível de nós traduzirmos assalto. Mas veja, a ideia é que ele quer saber como traduzir assault nessa expressão. Por isso aqui que ele pegou muita gente com assalto, né? A gente não utiliza em português a expressão assalto sexual, então não ficaria uma boa tradução. A ideia em português não é de assalto, não é isso? Por isso que nós não poderíamos então usar a letra B, porque ele quer a tradução nesse contexto, tá? E não uma tradução qualquer para assault sozinho. Por isso é importante
Caso ele não desse a expressão para vocês, é importante sempre voltar ao texto, porque o contexto pode alterar a tradução, tá? Veja que aqui, olha, há várias possibilidades de dizer a mesma coisa. E o contrário também é verdade, né? Quando nós temos uma palavra em inglês, muitas vezes há várias traduções em português, cada uma vai ficar melhor num determinado contexto, tá legal? Então temos sempre que voltar no texto, mesmo quando conhecemos a palavra, tá? E aqui agressão poderia ser, assalto pode ser agressão? A gente poderia falar primeiro, antes de olharmos, né, a tradução, existe em português agressão sexual? Existe, né? Não fica melhor do que assalto sexual? Fica melhor. Então, olha só, a agressão aqui já nos daria um indicativo que pode ser sim o nosso gabarito. Olha só, assault, ele significa, entre outras coisas, agressão, abuso, assédio. Então, talvez uma das melhores, né? Uma das melhores traduções seria o assédio sexual, mas talvez não nesse contexto, né? Normalmente, quando isso vira crime, muitas vezes isso passa do assédio para realmente uma agressão sexual, né? Por isso que realmente, né, a letra C é para nós a melhor tradução aqui para assault nesse contexto, tá legal? Teríamos ainda a letra D, né, espancamento, né? Espancar em inglês é to beat or to spank, né? Então espancamento ficaria beating or spanking, né? Não tem nada a ver com sexual assault, né? E suspeita, né? Suspeita em inglês nós dizemos suspicion, né? Também nada a ver aqui com assault, ok? Então realmente ficamos aqui com a letra C, que é agressão sexual. Então assault aqui teria como a melhor tradução agressão. Tá legal, pessoal? Bom, espero que a aula possa ter ajudado vocês. Vou fazer o possível para postar, então, as últimas 2 correções antes da prova de vocês aí, né? Que já está chegando. Então, farei o possível para poder corrigir todas as questões e peço, né, para aqueles que puderem, então, me ajudem a divulgar esse trabalho que é totalmente gratuito e voltado, né, para as pessoas que querem, então, atingir uma boa performance em concursos que exigem a língua inglesa, tá legal? Espero, então, que vocês vão muito bem aí nos estudos, né? Muito foco, muita força nessa hora. É hora de dar o gás total, porque a prova já está aí. Um forte abraço a todos, até a próxima correção.